Olá, alunos do sexto ano. Eu desejo que tudo esteja muito bem com vocês para que possamos, realizar os nossos estudos. Então, com vocês, professora Mariana, e estamos aí no PET volume 3, na semana 3. A nossa unidade temática: natureza, ambiente e qualidade de vida. Tema: as desigualdades sociais e as alterações aí na paisagem. Então, para iniciar o nosso estudo, eu escolhi essa imagem de fundo, que nós vemos aqui ao fundo. Com certeza que são prédios luxuosos, bastante confortáveis, ao lado de uma comunidade, de uma área de favela, num grande centro urbano. Esta, infelizmente, é uma realidade cada dia maior das grandes cidades, um processo de desigualdade social muito grande. E essa desigualdade social tem reflexo aí nas paisagens. Mas antes da gente ver a desigualdade na paisagem, nós precisamos entender também o que é a desigualdade social, certo? Essa desigualdade social é a diferença existente entre as classes sociais ou castas dominantes e as classes sociais e castas dominadas. Castas é um sistema que foi muito utilizado na Índia, muito embora ele ainda seja proibido por lei, mas ainda acaba existindo, E as classes sociais na sociedade ocidental? Então, aqui no Brasil está dividida em classe A, B, C e D, E essas classes sociais, elas são divididas de acordo com o rendimento de uma pessoa ou até mesmo de uma família, tá? A desigualdade social é um fenômeno que ocorre, É um fenômeno em que ocorre a diferenciação entre as pessoas no contexto de uma mesma sociedade, colocando alguns indivíduos em condições estruturalmente mais vantajosas do que os outros, certo? Essa desigualdade social não deveria existir, mas ela acaba existindo por conta da renda individual de uma pessoa, Ou até mesmo por causa, às vezes, do cargo que ela ocupa. Ela acha que porque é o chefe de uma seção, ela tem um poder sobre os outros. Mas em se tratando aí de ser humano, todos nós somos semelhantes, somos iguais perante Deus, E todos nós temos o direito de lutar por aquilo que nós queremos, certo? Independente da classe social que a gente nasceu. Então, a gente pode e deve progredir. Não podemos conformar com essa desigualdade social. Uma desigualdade social muito notória é a desigualdade entre homens e mulheres, As mulheres ocupam muitas vezes o mesmo cargo que um homem, fazem o mesmo trabalho, só que na hora da remuneração, na hora dela receber, ela recebe aí muito menos, certo? E nós temos dados também em relação aí ao emprego com carteiras assinadas, comparando 2000 e 2010. Então, nós vemos que o número de mulheres, ele é muito menor do que o número aí de homens com carteira assinada. Mas vamos ao estudo aí do PET, O PET fala da paisagem e desigualdade social na sociedade. Então, novamente aqui, aquela mesma imagem, um condomínio, uma área de prédios, uma estrutura bem significativa. E o que vai acontecer com os apartamentos ou os terrenos dessa área? Eles são muito mais valorizados. Por quê? Eles são dotados de uma excelente infraestrutura. Eles vão ter água encanada, esgoto, iluminação, fonte de energia, meio de transporte, ao passo que aqui nessa área de favela, nós vamos ver que as casas são, os barracos, também podemos falar, as casas são muito próximas umas das outras, dá para perceber que nem tem uma rua direito, então vai faltar transporte público, vai faltar iluminação, e esse processo, elas demonstram as desigualdades existentes numa sociedade, tá? E nós, numa cidade pequena como a nossa, nós não percebemos muito essa desigualdade social, não, mas ela acaba existindo. E nós podemos ver, às vezes, numa mesma rua ou no mesmo bairro, nós temos residências amplas,
e pelo tamanho da residência, pela aparência, nós vamos saber que lá vai ter conforto, às vezes até luxo mesmo. E ao lado, às vezes, com moradias precárias, onde às vezes vivem várias famílias, né, que ocupam um espaço aí bastante reduzido. Nós temos também aí a questão das sociedades tradicionais. Então vamos ver aqui, ó. As paisagens, como todo o espaço geográfico, refletem a sociedade que as ocupa, que as construiu ou as modificou. Sociedades tradicionais com tecnologias rudimentar produzem poucas modificações na natureza da área onde vivem. Então nós vemos aqui que não tem nenhum equipamento, tudo é feito com mão de obra bastante simples, né? Nessa outra imagem também, observem, são muitas pessoas, mas todas estão vestidas de uma certa forma bastante parecida. A casa aí é bem simples, né? E o que eles estão fazendo aqui? Preparando um alimento que com certeza vai ser dividido com todos aqui, tá? Então, essas sociedades tradicionais, elas fazem poucas transformações na sociedade. Onde elas estão localizadas, né? No caso do Brasil, nas partes distantes dos grandes centros urbanos, né? Vão também estar localizadas com maior densidade na África e na Ásia, tá? Essas sociedades que se utilizam do que a natureza oferece para a sua provisão, então para a sua sobrevivência, o seu dia a dia, elas costumam ser sustentáveis e também constroem um espaço ocupado em que as desigualdades sociais não são evidentes, né? Se você olhar aqui, você não vai perceber quem é o líder, mas com certeza que tem uma pessoa aqui que desempenha um papel aí de liderança nessa comunidade. Então, essa divisão aí, ela não é tão intensa. Tá? Outro fator que nós vamos ver, a sociedade moderna e industrial. Então, aqui eu trouxe um modelo de um equipamento que é utilizado na construção civil. Depois, se vocês tiverem oportunidade, acesse o vídeo e vejam quais são as diversas máquinas que podem ser utilizadas na construção civil e que transformações intensas elas fazem. Então, o trabalho que o pedreiro ia levar ali 2, 3 dias com mais seu servente, em 2 horas essa máquina pode realizar. E tem diversos equipamentos. Então, isso nós chamamos de sociedade moderna e industrial. Trouxe essa imagem também aqui do campo, né, que as máquinas elas fazem o trabalho de muitas pessoas, tanto no processo de preparo, plantio e também no momento de colher a lavoura, tá? Então, a sociedade moderna, ela utiliza técnicas e tecnologias, né? Possui equipamentos que promovem grandes transformações. E essas grandes transformações também irão gerar muitos impactos ambientais aí na natureza. Então, o processo de uma obra, ele precisa ser muito bem planejado, tanto também da agricultura, para minimizar, para diminuir os impactos ambientais. E quais são esses equipamentos? Nós temos tratores, motosserras, né, escavadeiras, dinamites, materiais de construção diversificados que trazem toda uma transformação, tá? Essa sociedade, ela produz paisagens nas quais a natureza foi e continua sendo constantemente modificada. E nessa modificação, nós vemos aí muitos impactos ambientais. Muitas vezes, nessas paisagens, as desigualdades sociais são muito visíveis, né? Bastante visíveis, porque estão relacionadas também ao poder aquisitivo, né? Uma máquina dessa aqui para a gente adquirir deve ser caríssima, né? E aí não vai ser todo pedreiro, mestre de obra que vai conseguir ter, tá? Então vai mostrar essa desigualdade social, certo? Trouxe outras imagens de desigualdades sociais, né? Essa aqui é em Belo Horizonte, então do lado uma grande área de favela e ao fundo nós vemos aí ao prédio. Então no primeiro plano da imagem a favela, no segundo plano aí os prédios. Aqui nós temos a Grande São Paulo, o contraste do bairro Morumbi, prédios nobres, e ao lado a favela, a maior favela do Brasil, que é a favela aí de Paraíso. Então, essas são o processo de desigualdade nas cidades, certo?
E algumas cidades aqui do sul de Minas a gente já consegue perceber também essa desigualdade, tá? Trouxe dois cartoons aqui para a gente ver, né? Então, o que nós percebemos aqui? Olha, na Constituição Federal, tá lá, todo brasileiro tem direito a uma moradia, né? Nós vemos os prédios ao fundo, uma praça que durante o dia deve ser utilizada para caminhada, para passeio com os bebês, os idosos também, né? Fazer a caminhada. Agora não, porque agora nós estamos no período de pandemia, mas com certeza já foi utilizado. E uma família, né? Um pai com seu filho, dentro de uma caixa de papelão, né? Então, esse desigualdade social. E nessa aqui a gente vê uma propaganda, né? Todo brasileiro tem direito a uma moradia. Observe, é uma casa simples, mas é uma casa para viver feliz, porque nós também não precisamos de muito luxo, nós precisamos do básico para o nosso dia a dia. E nós vemos aqui, né, não é a situação de uma família ou de uma pessoa, mas são várias, todas elas em abrigos aí improvisados, né? E o que o filho fala? Pai, eu também quero morar e viver numa casa feliz, né? E felizmente aqui em Cachoeira a gente vê que todos têm a casa. Às vezes não é a casa do nosso sonho, mas é a casa que nos abriga todo dia. Então, o nosso direito à moradia, ele está melhor vivenciado do que nas grandes cidades. É claro que às vezes a gente quer uma casa diferente, né? Mas temos a questão de desigualdade social e moradia, também temos, que hoje nós já temos aí um bairro de casas populares, né? E nessas casas nós sabemos que elas não são tão amplas, mas elas já elas garantem esse direito à moradia. Então já foi uma grande conquista para aquelas famílias que lá habitam, né? E tenho certeza que todas elas devem estar felizes nessa questão, né? E temos que pensar que existem situações muito piores, tá? Então, essa foi aí a explicação do PET da semana 3, certo? Faça as atividades com muita atenção, as atividades não estão difíceis, né? Procurem colocar respostas bem elaboradas, por quê? Porque vocês estão aí no 6º ano. Um grande abraço da professora Mariana.